Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu sou o Paulo, do Ministério Profético Áquilas. Estou começando mais uma live. Daqui a pouco minha esposa vai estar presente. Estamos no Face e no Insta, tá certo? Então, para você, eu só estou arrumando algumas coisas aqui no Instagram. Já vou. É isso, aí sim. Tava só terminando de ajustar algumas configurações e vou começar. Nós vamos trazer uma palavra para você hoje e eu queria que você se conectasse em Deus. Shalom, Dona Sueli, tudo bem? Já está aí com a gente no Instagram. Se de repente você quiser compartilhar essa live, é legal, vai lá naquela asa deltinha. Para mim é uma asa delta, mas o pessoal fala de uma flechinha, e compartilha, né? Compartilha aí no Instagram, compartilha aí no Facebook, tá bom? Para você abençoar as nossas vidas, para você abençoar outras vidas. E se inscreva no nosso canal lá no YouTube, Ministério Profético Áquilas. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, comenta alguma coisa, alguma palavra de Deus que você tenha para poder trazer para nós ou para alguém que Deus colocar no seu coração. Tá bom, gente? Então, estou feliz de estar aqui com vocês e a gente tem uma palavra de Deus para você hoje, um louvor, uma adoração, algo que vai abençoar a sua vida, tá bom? E vai te conectar com Deus. O louvor é uma das, ao meu ver, o louvor ele é uma das portas mais fáceis, entre aspas, da gente adentrar a presença de Deus. E teve uma vez que eu ouvi uma ministração do pastor Cirilo, e ele fala que a maior arma de batalha que nós temos é a nossa... Kátia não tá ouvindo? Tô tentando... Tá tudo bem aqui, Kátia, dá uma olhadinha nas suas configurações aí. É só a Kátia que não tá ouvindo? Tem mais gente aí no Instagram que não tá conseguindo ouvir? Então, se não tiver saindo o som aí, pessoal, entrou o Mauro aí também, a Sueli, dá uma configurada, tá bom? Então é isso. Para nós aqui tá normal, então não sei o que aconteceu, tá bom? Então assim, eu não sei. A dona Sueli falou que tá com som. Se você conseguir entrar em contato com a Kátia, fala para ela dar uma olhadinha nas configurações do telefone ou do notebook dela, por favor, tá bom? Então é isso. Eu estava falando sobre adoração, né? É uma das maiores armas de ataque e de defesa que nós temos. O que acontece? Quando nós adoramos ao Senhor, a presença dele enche o lugar. Quando nós adoramos ao Senhor, ele mesmo vem, né? A Bíblia fala que Deus ele habita em meio aos louvores do seu povo. Então, o que acontece? O próprio Deus vem. A Bíblia fala que aonde tem luz, as trevas não chegam. E aonde existem trevas, se a luz chega, a luz dissipa as trevas. Então, quando nós adoramos ao Senhor, nós atraímos a presença dele, nós atraímos o próprio Deus. Então, as trevas saem, né? Em nome do Senhor Jesus.
Então, o que acontece é que quando você adora ao Senhor, todas as coisas tudo que é treva, ele corre porque é preenchido da presença de Deus, tá certo? Então, eu gostaria que você nessa hora se conectasse com Deus, orasse, começasse a orar, orasse por nós aqui. Eu estou um pouquinho sem voz, porque essa semana eu dei bastante aula, graças a Deus. E hoje, inclusive, também, das 8 da manhã até as 2 da tarde, estive dando aula. Então, assim, a quadra aberta, né? O Society, para quem não conhece. Então, o que acontece é assim, o campo muito aberto e eu gosto de explicar bem, de exemplificar. E aí eu acabo falando lá. Você imagina que hoje eu dei uma, duas, 3, 4 aulas hoje. Então você imagina 4 aulas e meia. Eu falando sem parar. E aí chega agora, eu tô meio boca na voz, né? Tá dando uma olhada. Com certeza vai falhar um pouquinho na hora de eu cantar. Mas você cante para Deus e não preste atenção na minha, tá bom? A minha esposa chegou para poder dar uma saudação para vocês, para poder compartilhar o de Deus. Boa noite. Vontade, minha linda. Boa noite. Você agradeço que estão nos ouvindo nesse sábado, um dia especial a Deus. Vamos dizer que, né, não somos presos a um salário. Você tem a liberdade de adorar o Senhor todos os dias. Aliás, o pão desse deserto eram todos os dias renovado. Não se podia pegar o maná do dia, né, que o outro dia tinha estragado. Então hoje a palavra é para você, é para esse dia, mas nós estamos muito felizes por sermos, temos esse tempo com Deus, né? O nosso Shabá com Deus, para quem não conhece, o Shabá é o dia que Deus ordenou, né, nos 10 mandamentos. A palavra de Deus diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás o Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todo o teu corpo, e prestar a Ele culto, somente a Ele culto, e guardar o sábado, né? Para eles entre os mandamentos de Deus, escolher um dia, o Shabá, que é um dia especial para você adorar o Senhor e dizer para Ele e para todas as hostes e todas as testemunhas que Ele é o Senhor da tua vida e que Ele é o único, que Ele é o suficiente, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não tem outro como Ele, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e dizer para Ele o quanto você é grato pela semana que você teve. Você pode ter vivido momentos difíceis, você pode ter passado por momentos atribulados. A Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Não sei como foi sua semana. Graças a Deus a nossa semana, como todas as semanas, tem suas batalhas, mas também tem os milagres. Sem que tivesse dificuldade, não haveria milagre. Então eu diria para vocês assim que no céu não vai existir milagre, porque lá já tem tudo. Então lá já é cura, você vai ser curado no paraíso, para onde nós pretendemos ir, né? E lá tem tudo. Tem riqueza, tem provisão, você não vai precisar pagar IPTU, IPVA, você não vai precisar pagar convênio, né? Então você tem tudo lá. Mas nós, humanos, estamos aqui e participamos, né? A Bíblia fala: enquanto eu não voltar, vocês vão
vão fazer parte desse mundo, e nesse mundo tereis aflições. Deu boas notícias dizendo, porém eu consegui vencer o mundo. Então assim, Jesus conseguiu vencer todos os tipos de tempestade, perseguição. Então se ele diz que ele pode, você também e eu podemos. E ainda disse mais, em meu nome vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Então é bem difícil entender isso. Tem coisas na Bíblia que fala, é mistério, vocês vão entender. Fazer mais do que Jesus, né, que ressuscitou, que curou, que foi manso, humilde, é bem difícil de acreditar que faremos, né? Porém, o que eu creio que Jesus está falando é que nós seríamos instrumentos de salvação para milhares de vidas. Através de nós viriam muitas pessoas. E ali ele estava por um tempo, por uns 3 anos, e os 40 dias que ele ficou, para fazer aquela obra para o Pai, que o Pai tinha o designado, e nós temos um tempo, você tem esse tempo, eu diria para você, a Bíblia fala assim, árvore é a árvore que agrada. A Bíblia fala que Jesus, quando viu uma figueira que não dava fruto, ele ordenou que ela se secasse. Então, se você quer sempre ter frutos, nós vivemos, né? Nós queremos viver saudáveis. Eu penso que o fruto na árvore, não vou me estender no início, mas Deus vai direcionando todas as coisas. Então, eu queria dizer para você que uma árvore, quem conhece a árvore sabe, a árvore ela pode estar verde, ela pode estar madura sobre a árvore, junto da árvore, mas quando ela está podre ou quando ela está estragada, ela não fica na árvore, ela cai, ela cai porque ela não faz parte mais, ela já é como se fosse um corpo morto naquela árvore. Então eu quero dizer para você, você pode até ser imaturo na fé, você pode estar maduro, o importante é isso, mas nós jamais podemos passar do tempo, ou seja, jamais a gente pode deixar de fazer aquilo que Deus quer, dar frutos para Ele, e os nossos frutos não podem ser apodrecidos, se passar do teu tempo aqui, enquanto nós estivermos ativos e fazendo isso aí e procurando salvar vidas, né? Não somos nós que salvamos, mas apresentando esse Deus maravilhoso. Enquanto você der frutos, ajudando as pessoas, enquanto você for socorro para as pessoas, amparo para as pessoas, enquanto você falar desse Deus maravilhoso para as pessoas e falar como aquele servo aonde Jesus encontrou ele na árvore. Eu creio que Deus hoje está falando de árvore para nós, enquanto aquele servo também estava debaixo de uma, se eu não me engano, uma figueira, Natanael, e ali quando o amigo dele falou, vamos até Jesus, ele falou, você só vai, mas o que pode, será que pode ter alguém bom para fazer algo para mim, para me ajudar? Ele falou, vem ver. E ele foi até Jesus, e Jesus ali falou para Natanael o que ele estava fazendo debaixo da figueira, e ele se impressionou porque Jesus revelou algo que só ele estava ali, sentado ali, e Jesus, eles começaram a identificar um ministério profético de Jesus. E debaixo de uma árvore, uma mesma figueira que estava com frutos, eu acredito, porque Jesus não a amaldiçoou, muito pelo contrário, ela estava servindo de sombra por um discípulo do Senhor. Mas houve uma árvore que estava ali, e eles estavam com uma necessidade de comer aquele fruto daquela árvore, e de repente, quando Jesus olha, cadê o fruto da árvore? Não tinha. E o Senhor falava ao meu coração aqui, dizendo, não é só, Jesus ordenou que aquela planta secasse, e realmente ela secou, não teve utilidade nenhuma,
Então, o que Deus falou ao meu coração enquanto nós estávamos iniciando é que a árvore que apodrece, o fruto que apodrece, ele cai. Então ele não está preso, ele não está arraigado na árvore. Quem é a árvore? Nós somos os frutos do Senhor. Nós também temos que dar fruto, porque o fruto dá fruto. Dentro do fruto tem a semente. Então, eu diria que o fruto também dá fruto. Então, se nós somos frutos de uma árvore, significa que nós também temos que dar frutos. Senão nós não temos utilidade. Não que eu estou dizendo para você que Deus dispensa você e não quer saber de você. Eu estou dizendo que é muito importante nós darmos frutos. É muito importante nós fazermos a vontade de Deus. E nós sempre estamos batendo nessa tecla, porque esse é o propósito da nossa live, alcançar vidas e vidas para o Senhor, dizer para você que o mundo está difícil. Hoje eu ouvi acho que um jornal, né, falando, além de toda a dificuldade que nós passamos, né, nós olhamos muitos memes ou vídeos falando que o ano 2019 foi recente, aí mostra todo mundo caindo no ano de 2020, 2021 e o 22, no comecinho ainda alguns caindo, e falando sobre o preço da gasolina e as más notícias chegando. Além de tudo, uma guerra que está abalando o mundo e chega diretamente até nós. Mas nós somos árvores do Senhor, carvalhos de justiça, e nós precisamos estar arraigados nele. Como falei para você, um fruto apodrecido. Você que conhece a árvore ou não conhece, eu duvido que aqui não tenha ninguém que tenha visto uma árvore. O que acontece com a árvore, o fruto vai, dando tempo, ele cai. Né? Muitos até pegam no chão, mas se normalmente deixar ela ali no chão, ela vai apodrecer, vão vir bichos, ela vai vai entrar em estado vai degenerar, vai apodrecer e vai acabar aquele fruto que servia para alimento ou para dar outros frutos, simplesmente vai acabar ali e vai servir para nada. Então eu queria dizer para você, fica arraigado em Deus, se conecte com o Senhor nessa hora. Eu acredito que Jesus, o de Natal, vê, né, a árvore maravilhosa que é o Senhor, e dá frutos para o Senhor. Aonde você estiver trabalhando, onde você estiver estudando, eu diria para vocês, se nós estivéssemos dentro da nossa casa, fechados e sem pecado, né? Se você estivesse sozinho num lugar, você talvez não pecaria, não falaria, não manifestaria suas opiniões, mas também você não seria útil. Então, seja saudável, fruto saudável para o Senhor. E de um verde, irmãos, de um verde, eu posso falar que não tem entre nós, com que tipo de fruto somos. De repente eu sou um fruto que ainda estou verde, ou seja, para deixar claro para vocês, aquele fruto maturo que não serve para o alimento, ele não está preparado, ele ainda precisa passar por processos. Então, o melhor era que nós estivermos, né, que nós estejamos maduros para que ele possa pegar aquele fruto e alimentar da gente. Porque se você também estiver verde, não preparado, o que acontece? Você não está servindo também para o alimento, para o momento certo. Você tem processo para falar. Então, quem define a maturidade, né? Quem define como está maduro ou quem define quem está verde é o Senhor. Mas é lógico que as práticas vão definir isso. Porque na Bíblia mesmo diz, os frutos você vai ver quem é a árvore. Né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Se nós não pegamos só esses versículos, nós vamos citando, porque senão fica muito cansativo. Nós estamos aqui como numa conversa. Então
você começa a ler a Bíblia né, você pergunta assim para nós, né? Quanto tempo a gente leva para conhecer a palavra? Lógico que eu estava fazendo a contabilidade aqui para o Paulinho, eu tenho quase 30, vou fazer ano que vem 30 anos de evangelho, que eu me converti ao cristianismo. Eu falo cristianismo porque para mim eu sou pequeno Cristo. Pequena Cris. E além disso, Deus me agraciou, meus pais me agraciou com esse nome maravilhoso, que é seguidora de Cristo, né? Cristiane. Meu nome é Cristiane, seguidora de Cristo. Então, assim, se eu tiver que dizer sobre o meu nome, né? Minha autoestima já tá firmada na rocha, né? Na árvore, porque meu nome é Cristiane, então sou herdeira de Cristo, mas sem brincar, vou fazer 30 anos, então assim, você imagina, praticamente quase todo domingo ouvindo a palavra, e aquilo ouvindo, a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando você começa a citar a palavra, aquilo já se tornou tanta verdade na tua vida, de você ter uma árvore seca sem frutos, né? Para que ela serve? Para nada. Agora você começa a imaginar uma árvore bem cheia de frutos e todos maduros, preparados. Quase não vai dar trabalho para Deus, né? Não vai dar trabalho, porque de repente ele com um objeto já cai, mas está preparado para a vontade dele, para fazer aquilo que ele quer. Apodrecido para o alimento, para dar outros frutos, porque a semente, se você pegar a maçã, você vai abrir a maçã e você vai ver aquelas sementinhas. Se você pegar aquelas sementinhas e plantar, vai nascer outra maçã. Então nós vamos gerando outras vidas para o Senhor. Somos os que damos, que somos férteis, né? Graças a Deus, né? Para você ver, né, a importância que a gente estar arraigado em Deus. Hoje os frutos estão sendo feitos em laboratórios ou cheio de produtos químicos. E eu vi um nutricionista dizendo, um médico especializado em alimentos, dizendo que pela intervenção humana, 50% dos alimentos que nós comemos não tem as mesmas vitaminas que tinham no passado. Quando o nosso pai, os nossos avós, os nossos pais pegavam da árvore e comiam o fruto. Então, eu quero dizer para você, seja um fruto maduro hoje, seja um fruto maduro diante do Senhor. E o fruto, para você ver como são diferentes, né? Nós podemos falar aqui do fruto. O fruto também foi, além de ter o fruto verde, que é aquele que ainda não está maduro, mas que vai amadurecer, não significa que você foi jogado fora. Não significa que não serve. Não significa que não serve, já não está pronto. E vai passar por um processo. Quando eu falo passar por um processo, não estou dizendo que você vai sofrer. Estou dizendo que você pode passar por algumas situações para te fazer maduro. Processo do amadurecimento. O processo do amadurecimento é esse processo de você estar firmado, é o processo de você ter entendimento a árvore que você é o processo de você estar aguentar as situações, ser resiliente, né? Então, o fruto maduro já está preparado para Deus usar e manifestar a glória dele e alimentar uma geração. Mas e gerar outros frutos até, né? Pela semente dele. E outros frutos assim, não só um, como vários. Eu não sei quantas sementes tem numa maçã, mas mais de uma tem. Se você pegar aquela pinha, você vai ver várias sementes. Depende da laranja também. A laranja também, eu já comi laranja que você tira toda hora, né? Um trabalho né? lascado. A melancia, quantas sementes tem numa melancia? Uma melancia gera várias melancias.
Como o milho, que falaram que de um grão de milho são muitos, não contei. Então, assim, digamos que a maçã tem poucas sementinhas, mas a pinha, não sei quem conhece aqui, pinha é outro nome, mas é aquela que é toda fruta do conde, que é cheia de gominho que você come. E a uva, né, são vários gominhos, e ali tem várias sementes. Então, de você pode sair vários frutos para o Senhor. E na verdade, essa é a natureza de Deus. Esse é o desejo de Deus. Vasculhe o seu coração, olhe para o teu coração e veja, Senhor, qual o tipo de fruto que eu sou? Né? Que você seja um fruto, que você não seja como a figueira que Jesus olhou e falou, para que serve? Eu olha, a Bíblia fala pouco se fala existe. Se você for ler lá, ele falava contra a religião, contra os religiosos, contra os ladrões que estavam roubando o templo do Pai, e também amaldiçoou a árvore ali que estava a figueira seca. Para quem conhece a Torá ou os mandamentos do Senhor, o início do firmamento de Deus, da igreja do Senhor, o início de tudo, quando Deus deu a tábua para Moisés, quando ele começou a dar as regras, as leis, ele dizia, não pode amaldiçoar nada que dê fruto. Então a importância que tem você dar fruto, jamais a maldição vai vir sobre você. Então, por exemplo, já uma árvore que não tinha fruto, infelizmente a maldição acometeu sobre a vida dela. Então, já uma árvore com fruto jamais pode ser amaldiçoada. Então, assim, ela pode ter até poucos frutos ou uma cheia de frutos, mas pela lei, pela Torá, qualquer planta, árvore que dê fruto, não pode ser amaldiçoada. Então, se você der frutos, jamais, irmãos, vai ter, a inveja não vai te cercar, a maldição que lançam para você, não sei se sua família, se seus, né, que a Bíblia fala, o profeta de casa não faz milagre, Jesus foi rejeitado, não sei porque Deus coloca isso no meu coração, Jesus foi rejeitado pela sua própria família, pelos sua própria vizinhança, que dizia, aquele lá não é o filho do carpinteiro. Carpinteiro é uma profissão tão privilegiada, né? Nós estamos sentando aqui porque existem carpinteiros. Mas na época, não imaginavam que Jesus, um trabalhador, uma pessoa que fazia algo tão importante, ia ser o Filho de Deus, ia ser um grande profeta e um grande homem de Deus. Porque as pessoas veem a aparência e não o fruto, não veem o que realmente está ali dentro. Você também pode olhar um fruto e olhar por fora e achar um fruto muito, muito bom, mas se você abre, quantas vezes você abriu goiaba, talvez vocês aqui comeram goiaba, e dentro estava cheio de bicho, já estava em estado de putrefação. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê o nosso estado real. Nós olhamos, nós vemos o quê? A aparência. Então, nenhuma maldição vai vir sobre você se você estiver dando frutos excelentes para o Senhor. E mesmo sendo pessoas queridas, ou inveja no seu trabalho, ou a oposição das pessoas contra você, perseguições, se você estiver sendo uma árvore frutífera, não poderá ser amaldiçoado. A Bíblia fala de um profeta que foi pago para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, mas era o povo de Deus que dava fruto, era Israel. Os hebreus estavam dando frutos, né, para Deus, e quando o profeta foi pago, Deus o impediu que isso acontecesse com o povo. A maldição não teve lugar para vir. A Bíblia fala que Abraão, quando ele chamou Abraão, ele falou, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, né? Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Então, o que eu estou dizendo aqui? Abraão era uma árvore frutífera, deu frutos, e o Senhor falou, mais do que
as estrelas, você vai dar filhos para mim, você vai fazer uma geração para mim. Então, fazendo um paralelo com as estrelas e com os frutos, eu estou dizendo para você, Abraão era um homem, uma árvore frutífera. E por isso Deus falou, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, quando Balaão, o profeta, foi pago para amaldiçoar o povo, não recaiu sobre o povo a maldição. A única pessoa que conseguia trazer maldição para si mesmo era o próprio povo. Quando Deus falava, vocês estão gerando maldição para vocês. Se você for ler lá em Deuteronômio, fala, vocês não estão ouvindo, vocês não estão ouvindo a voz, vocês estão entrando em caminhos que não são os meus caminhos. Então vocês mesmos, se vocês... muitas pessoas falam, meu Deus, mas o Antigo Testamento, Deus fala duro com o povo. Mas, irmão, se você for ler mesmo, você vai ouvir mais ou menos assim. Vocês mesmos estão se amaldiçoando, porque vocês não estão gerando fruto. Vocês estão gerando frutos apodrecidos, manchados, frutos sem proveito. Então, assim, aí haverá, sim, virá, sim, as maldições sobre a sua vida. Eu não estou amaldiçoando ninguém. Eu estou dizendo que quando eu estou chamando você para dar frutos nessa noite. E ainda, irmãos, Deus traz a mim também, ao meu coração, um paralelo com o fruto do pecado. Tinha lá no Éden um jardim cheio de árvores. Né? Você concorda comigo que quem não sabe aqui a história de Adão e Eva, tinha várias árvores. Então, assim, eu vou dizer para você que além do fruto precisa haver obediência. Então, você ali, Deus falou para Abraão, não sei se vocês estão me acompanhando, estamos falando de frutos aqui, né? O verde ainda está no tempo de apodrecer. O apodrecido já caiu, já não tem proveito, já foi lançado fora. O maduro tem proveito e já está preparado para o Senhor, mas também tem a questão da obediência. Fazer a obra, fazer as coisas de Deus, como eu falei, dar frutos para Deus, também é o seu caráter, também é a sua obediência, também é a forma de mim, né? Eu agir, a forma de você agir. Por quê? Vou te explicar sobre obras e, né, os sacrifícios que nós precisamos dar ao Senhor, como oferta ao Senhor de adoração, e a obediência que andam juntos. Então vamos dizer que somos uma balança. A nossa balança tem que estar endireitada. Ao lado que você faz a vontade de Deus com obras, falando do Senhor para as pessoas, amando o próximo como a ti mesmo, que é o primeiro mandamento, tem o primeiro mandamento que é a obediência. Então, de todos os frutos você pode comer, mas de um, Adão, você não pode. Então, assim, comer do fruto, se alimentar do fruto, aquelas árvores preparadas, aquelas árvores com frutos, milhares de frutos que nós temos, várias espécies de frutos. Tinha uma que não podia ser comida, porque através daquela árvore ia entrar ia acabar a ingenuidade, ia acabar a inocência, a pureza, entrou no coração do homem o bem e o mal. Né? Tipo, como se tivesse uma manchinha preta, né? Entrasse em toda aquela pureza, aquela manchinha preta que ia marcar o homem de uma forma negativa. Foi através do pecado que aconteceu. Né? Então, se você olhar, a árvore nada mais, nada menos do que foi o que acontece com a gente. E assim, eu diria para vocês que se nós tivéssemos dado um basta comer, a gente come, né? A gente entra nesse jardim quase todos os dias, aonde nós queremos conhecer mais e questionar mais. Nada mais, nada menos, o diabo chamou Adão e Eva para questionar, para dizer assim, então Deus não quer que vocês saibam mais que Ele, então Ele está proibindo vocês de comer aquele fruto.
Irmãos, o homem adora coisa proibida, né? É como eu falo aqui para vocês, eu tenho contato com pessoas no meu trabalho e assim, se você a insatisfação humana é tão grande, a gente fala do estado de contentamento, que Jesus teve um estado de contentamento. Jesus teve um estado de contentamento, por isso ele venceu o mundo. Então ele queria agradar o Pai, o foco dele era isso, e para isso ele veio e cumpriu o seu chamado. Mas jamais ele quis mais. Ofereceram, a gente falou semana passada do deserto, que Jesus foi tentado, ofereceram coisas muito que talvez eu e você desejaríamos e iríamos. Mas ele não aceitou, porque para ele aquilo não era mais importante do que agradar ao seu Pai. E o Pai chegava para Adão e Eva. Imagina você, Deus falando com você todos os dias. Nós temos assim várias vozes. A Bíblia fala aqui em Salmos, diz assim: vocês ouvirão várias vozes. Entre elas, nessas vozes vocês terão que tomar muito cuidado, porque vocês poderão ouvir vozes ruins. Então nós temos vozes de pessoas falando, a voz do mal, a voz do nosso pensamento, né? Então são muitas pessoas falando, né? A nossa cabeça fica até confusa. Mas naquele tempo, Adão e Eva ouviam Deus, somente Deus, e era Deus falando com eles face a face. Porém, eles também caíram num pecado que eu e você temos que ter cuidado. Ouvir a serpente. Cuidado com as questões que o inimigo lança sobre a tua mente. Então ele questionou. Não foi o diabo que pegou, seja lá como for, o pessoal fala, a serpente era colorida e chamou atenção, se era... Isso aí nós não vamos entrar. Mas a questão que a serpente não foi lá na árvore, não pegou o fruto e chegou e deu na boca, você vai comer, e obrigou Adão e Eva a comer. Foi uma escolha deles. E outra, ele foi falando dia após dia sobre o quê? Sobre aquele fruto. Então, na hora que Deus falava com Adão, ele estava vendo, de algum lugar ele estava vendo. Com certeza dentro do jardim ele ainda não estava. Mas ele avistou Deus falando ali: olha, filho, não come dessa árvore, porque essa árvore vai... É como se fosse assim, não um teste, mas uma forma de Deus ver o coração do homem, né? Deus observa o teu coração, Deus observa o fruto que você pode ser. Então, você pode ser um fruto bom, você pode ser um fruto maduro, você pode ser um fruto apodrecido. Então Deus olhou para Adão e disse: tem a escolha de comer esse fruto, todos os frutos você pode. Deus queria ver até onde estava a insatisfação do homem, porque assim, para habitar junto de Deus, para estar com Deus, para ser filho de Deus, você tem que estar no estado de contentamento. Ou seja, não pode existir no teu coração insatisfação. Você pode querer mais, você pode querer ter uma profissão melhor, você pode querer ter uma família, mas isso tudo debaixo da obediência do Senhor. Como eu falei, você pode ter frutos, aliás, você deve ter frutos. Mas se esse fruto também não for debaixo da obediência do Senhor, aonde em Gênesis diz, você não falou para Adão, certamente se você comer do fruto, você morrerá. E não é que quando ele come o fruto, ele já caiu no chão e morreu. A partir dali houve a morte. A partir dali, até então, eles eram eternos. Até então, eles não tinham doença, né? Seria só o bem. O que é só o bem, irmãos? Existia só, era um paraíso. Só coisas boas, provisão, tinha tudo que você pode imaginar. Nada de ruim. Mas o homem, com a sua insatisfação, comeu do fruto do bem